Oi pessoas, esse é o Pequenos Professores Grandes Conteúdos e hoje vamos falar sobre a história do cinema. Para começarmos a falar da história do cinema, primeiro a gente precisa falar sobre a história da fotografia. A fotografia basicamente é você fixar uma imagem e quimicamente fixar em uma chapa de metal ou em papel. A primeira vez que isso foi feito foi em 1826 pelo francês Joseph Nicephore Niepce. Eu nem sei se fala assim. Mas na época não existia filmes fotográficos prontos. Toda vez que alguém fosse fazer uma fotografia, precisava fazer uma série de processos químicos para conseguir fixar a imagem. Quem facilitou isso tudo foi um norte-americano chamado George Eastman. Ele foi o fundador da Kodak e teve a ideia de fazer um rolo de filme fotográfico. Um fisiologista francês chamado Etienne, ele estava fazendo uma pesquisa sobre movimento animal, tipo, nada a ver com cinema, e esse cara, estudando os movimentos, queria tirar várias fotos e observar como o movimento ocorria. E esse estudo praticamente ajudou a criar o cinematógrafo. Também teve a criação do cinetoscópio, que era tipo um cinema individual, que tu olhava por um buraquinho e as imagens fingiam estar em movimento. E aí vieram os irmãos Lumière, na França, e Thomas Edison nos Estados Unidos. Sabe Thomas Edison? Da lâmpada. Loucura, né? Nem eu sabia. E mais ou menos ao mesmo tempo eles criaram coisas similares. Coisas muito parecidas. E depois viraram um cinematógrafo. O de Thomas Edison só uma pessoa conseguia ver, então era como se fosse um cinema individual para uma pessoa por vez que conseguia assistir. Uma curiosidade é que o cinematógrafo ele não só filmava, como também projetava. Ou seja, praticamente a mesma máquina, além de filmar, ele projetava a filmagem. Isso é bem legal. Essa invenção aconteceu em 1895. A partir daí eles começaram a fazer vários minifilmes. Todos os filmes eram tipo muito curtos e, óbvio, sem som. E a maioria deles eram vídeos documentais. O cinema estava praticamente inventado, mas não contava a história que nem hoje em dia. Quem conseguiu criar essa forma de arte, né, de conseguir criar histórias no filme, foi o ilusionista Georges Méliès, o criador, né, das histórias e edição também. E ele usou os filmes para passar uma história, e não apenas alguns acontecimentos e imagens aleatórias. Menos de um ano dos irmãos Lumière fazerem uma exibição em Paris, aconteceu a primeira exibição de cinema no Brasil, que ocorreu no Rio de Janeiro. No ano seguinte, a primeira sala de cinema é inaugurada pelo italiano Pasquale Segreto. Também no Rio de Janeiro, Antônio Leal produziu o primeiro filme de ficção brasileira, com 40 minutos de duração, isso em 1908. Nesse ano, mais de 30 curtas e médias metragens foram produzidas. Foi aí que começaram a surgir os primeiros atores de cinema. Alguns vinham no teatro como Adelaide Coutinho, Abigail Maia, Aurélia Delorme e João de Deus. Quando tudo parecia estar muito bem, acontece a Primeira Guerra Mundial. Isso faz com que o fornecimento de matéria-prima seja interrompido e algumas produções acabam sendo paralisadas. Entre 1912 e 1922, produziu-se apenas 60 filmes no Brasil, em média, predominando assim o gênero documentário. Nesse mesmo período, em 1911, Francisco Serrador compra salas de exibição de filmes estrangeiros e acaba enfraquecendo o cinema nacional. A partir de 1915, é produzido um grande número de fitas inspiradas na rica literatura brasileira, como Inocência, A Moreninha, O Guarani e Iracema. E o italiano Vittorio Capellaro é o cineasta que mais se dedicou a esse tema. Em 1917, foi produzido O Kaiser, do desenhista Seth. Que acabou sendo a primeira animação brasileira.